Faço contato agora com a personal trainer, educadora física, Leilani de Paula, mais uma vez conosco. Leilani, muito bem-vinda. Bom dia, Roberto, tudo bem? Tudo bem. Direto ao ponto, Leilani, vamos falar hoje sobre relacionamentos tóxicos. Para a gente começar, o que é isso? Relacionamentos tóxicos. Engana-se quem acha que isso é só na questão amorosa. Nós temos relacionamentos tóxicos no trabalho, nas amizades, dentro da própria casa, do sistema familiar e também o mais comum, que são nas relações amorosas e afetivas. Tem a ver com aquilo que muito se comentou essa semana de uma suposta. Não foi bem uma agressão, né? Mas foi assim um palavreado um pouco mais, digamos assim, convidativo ao litígio, vai para ser delicado, que aconteceu no Big Brother e tudo que acontece lá repercute muito. Leilani, vamos começar pelos relacionamentos amorosos, então. As pessoas às vezes não percebem que se envolvem num relacionamento tóxico e quando descobrem já pode ser tarde? Sim, e falando do Big Brother, eu achei ótimo o Tadeu Schmidt chamar a atenção, porque nós temos uma audiência muito grande numa massa do nosso país assistindo aí, uma classe social e que assiste muito o Big Brother, é fiel ao Big Brother, então a repercussão disso foi muito grande. Eu não assisto, mas eu assisto depois os comentários, a gente recebe isso na rede social, então daí que eu fui assistir o vídeo e pude prestar mais atenção no que aconteceu, aos fatos aí. Então, na verdade, a gente não pode normalizar esse tipo de comportamento. E eu achei ótimo o que ele fez, porque chamou atenção, porque a cada ano que passa vem aumentando o feminicídio no nosso país. Então não dá mais para normalizar e achar que esse tipo de comportamento é justificar, racionalizar. Mas ele falou brincando. Ah, mas mas ele é bonzinho. Ele está meio estressado, por isso que ele falou isso. É porque ele não dormiu bem. É porque ele não teve um bom dia. Então, esses comportamentos, principalmente da mulher, de achar que esse comportamento é normal, já é uma bandeira vermelha. E ela já está sinalizando que é permitido esse tipo de comportamento por falta dela não se posicionar e por não saber falar não e não se colocar num lugar saudável dessa relação. Ela vai se permitindo, ela vai dando ali brechas para o abusador, para essa relação tóxica continuar. Então, o que eu vejo, Roberto, é uma falta de posicionamento da mulher, o medo de perder aquela relação, o medo de ficar sozinha, a baixa autoestima, que é fato, para que ela esteja nessa relação, permitindo esse tipo de comportamento, ela tem uma baixa autoestima, um baixo amor próprio mesmo, e não tem um autoconhecimento para entender o que está acontecendo. Existe outro caso também, você falou dessa questão de perceber determinados comportamentos e relativizá-los. Ontem à noite eu vi uma nova reportagem feita com uma dentista de Goiânia, inclusive uma dentista de famosos ali. E ela teve um envolvimento, segundo o depoimento que ela prestou, bastante rápido com um jovem, mais ou menos da idade dela. E ela era uma dentista renomada e agora ela está vivendo simplesmente um inferno. Ela se separou das filhas, as filhas estão com outras pessoas viajando, ela não sai mais de casa porque simplesmente ela tem sido ameaçada de morte por esse companheiro dela. Você chegou a acompanhar esse caso também, Leilani? Não, esse caso eu não vi, não estou sabendo. Mas é um comportamento é o perfil do abusador. Ele faz com que ameaças são constantes, ela vai sentir medo, muitas vezes já criou-se ali uma dependência emocional e financeira para que ela não saia dessa relação. Então é muito sutil os movimentos no início, porque na verdade, se você soubesse que a pessoa é tóxica, você nem se relacionaria, concorda? Então no início, a pessoa ela é muito convincente, ela é muito amorosa, ela vai fazer o romântico, o Dom Juan, e ele vai saber exatamente como conquistar essa mulher. Eu vou jogar o jogo dela, porque a hora que ela cair na minha, daí eu deito e rolo, entendeu? Porque daí ele vai colocar
a asa para fora, mas nesse momento ela já criou aquela confiança, ela já se apaixonou. Então, no momento da conquista, é tudo muito, muito delicioso, é tudo muito, muito normal, tá? Perto de uma relação natural, amorosa. Só que depois isso ele vai começando a querer dominar essa pessoa. Começa por pegando senhas de tudo, proibindo determinados comportamentos, muitas críticas, muitos julgamentos e pouco acolhimento. Começa a cercar, você não vai para esse lugar, eu não gosto dessa sua amiga, vai cortando até a tua rede de apoio, sua família, seus amigos, os lugares que você frequentava. Você vai começar a se sentir cada vez mais atacada na sua autoestima e mais inferiorizada nessa relação. Então, vai criando uma dependência. E para que ela saia disso, ela precisa de ajuda, ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa de profissionais, porque ela não consegue sair. Quando ela se vê, ela é totalmente dependente dessa relação e ela precisa de um tratamento para romper esse laço, porque o abusador ele não começa abusando logo de cara. A relação tóxica ela não é tóxica logo de cara. Então você tem que se autoconhecer, você tem que fazer um trabalho profundo de autoconhecimento, sim. Muita terapia, muita ajuda e com um profissional que entenda disso, tá? Porque não é só a mulher que não conhece o que é uma relação tóxica. Nós não fomos criadas para se amar, Roberto. Ninguém nos ensinou. Então, esse comportamento tóxico, muitas vezes, nós aprendemos dentro da nossa família. O histórico familiar, muitas vezes, de uma mãe controladora, um pai ciumento. Os nossos pais também, eles replicavam padrões dos comportamentos dos pais deles. E não tinha conhecimento. Nós apanhávamos muito porque eles achavam que apanhar era um modo corretivo, era o correto para se ensinar. Então, na verdade, nós temos isso como um padrão já, uma crença de que isso é permitido. Muitas vezes, eu costumo dizer para minhas alunas, se você for traída, você é traível. O que significa isso? Você se coloca nesse lugar também. Então, se houve alguém tóxico na sua vida, um patrão, um amigo, um namorado, você também está com esses pensamentos tóxicos, você tem alguma dor, alguma ferida aí, alguma questão sua que tem que ser trabalhada para você se fortalecer. Porque existe sim uma combinação, um espelhamento dessas pessoas na sua vida. Você atrai, sim. De uma forma, você pede ao universo, me dá mais disso. Se você tem uma crença de que nenhum homem presta, você vai atrair homem que não presta. Se você tem uma crença de que todos os patrões aí vão ser cruéis, vão me humilhar, é mais disso que o universo te traz. Então, realmente, existe, sim, uma questão de ressonância. Então, nós precisamos, por isso se faz muito necessário o autoconhecimento e olhar para esse padrão que você tem. Lá de 0 a 7 anos, como que foi o ambiente familiar, quais são as suas feridas emocionais, para que a gente possa ter a clareza mental, porque nós estamos no inconsciente, tá, Roberto? Tudo isso que eu estou falando é muito inconsciente. Nós Eu, não eu, sabemos. Mas uma pergunta que eu falo para deixar já para que vocês se questionem e observem, façam uma reflexão pessoal. Que padrão eu venho repetindo na minha vida? Quantas empresas já trabalhei que já puxaram meu tapete e com um patrão ruim que me humilhava? Quantas amizades oportunistas? Mulheres que só falavam mal de mim por trás, amigos homens que o cara saía com as minhas namoradas, cantava minhas namoradas. Qual é o padrão que eu repito na minha vida? Tanto profissional, quanto no ambiente dos amigos, da vida social e também na vida amorosa. Porque, na verdade, quando você atrai pessoas tóxicas, se você observar, você já teve essa toxicidade em várias áreas da sua vida. Então, na verdade, a gente tem que mudar a gente tem que olhar para dentro, qual é o padrão que eu estou repetindo e por que eu estou atraindo esse tipo de pessoa. Porque eu preciso do quê? Eu preciso de mais amor próprio, eu preciso me posicionar, eu preciso aprender a falar não. Mais importante do que isso é ter os seus valores inegociáveis muito claros.
na tua vida, estampado na tua testa, no teu comportamento e na sua voz interna também, não só o que você fala, mas aquilo como a maneira como você se comporta e a tua comunicação interna, aquilo que você fala todos os dias, quando você levanta, olha no espelho. Qual é a comunicação que você tem com você? É carinhosa? Tem amor próprio? Tem autoestima? Senão você se torna uma vítima do abusador de uma relação tóxica. Eu percebo no seu jeito de falar sobre esse tema, você tem profundidade nisso que você está apresentando, ou seja, você já estudou bastante esse tipo de comportamento. Eu gostaria de voltar nesse assunto na próxima semana, falando sobre um outro tipo de relacionamento tóxico que às vezes a gente não percebe, que está nas nossas amizades, né? No nosso círculo de amigos também. Mas para a gente fechar, eu acho que você já viu esse caso de Goiânia, porque na sua descrição foi exatamente o que aconteceu com essa moça. Começou tudo bem e tal, e depois ele começou a ter rompantes, né, de ciúmes. E eu vou te fazer uma última pergunta em cima disso, então, para a gente fechar. É algo tão antigo, eu já li sobre isso várias vezes ao longo da minha vida. Será que esse sentimento de posse, Leilani, que alguns homens demonstram ter sobre as mulheres e não se colocar ao lado das mulheres, vendo a mulher como propriedade e ela perceber que está sendo usada por alguém que está do seu lado, a ponto dessa pessoa, como você bem falou, de não deixar que ela frequente, por exemplo, academias, salões de beleza, reuniões com amigas, ou seja, ele passa então, esse agressor, eu vou chamá-lo de agressor, ele passa então a exercer tanto domínio a ponto de colocar o seu suposto amor, ou sei lá o que, como ele vê essa sua companheira, dentro de uma caixa, ela tem que ficar dentro da caixa que ele construiu para que ela ocupe esse espaço? É isso? Sim, é uma redoma de vidro, ela é minha, eu tomo posse. Mas o amor é livre, o amor é leve. Isso não é amor. Então, volto a dizer, nós não fomos educados para entender o que é relacionamento, como se relacionar e o que é amor. E você concorda que se o homem tem esse comportamento e a mulher permite, os dois têm falta de amor próprio, autoconfiança e autoestima. Ele com medo de perder essa mulher para outro. Essa mulher se permite também nessa situação de medo de ficar sem aquele homem. Então, eles são exatamente a mesma sombra, eles têm as mesmas sombras, as mesmas dores. Então, por isso que eu digo, quanto mais a gente se fortalecer, estar inteiro e não pela metade, por isso que eu falo, existe uma crença, você tem que procurar a sua cara metade, você procurar a sua outra metade da laranja, a tampa da sua panela, não tem uma crença? Então a gente já tem um programa lá de trás que já vem carregando isso, de que a gente tem que aceitar e tem que procurar metade, não, a gente tem que estar dois inteiros para que juntos possamos transbordar. Porque quem não está inteiro não está bem, a sua saúde não está bem, a sua imunidade, você não está bem. Então, se você não está bem, você vai entregar o quê? Se você não tem para dar, para receber, para entregar nessa relação e receber de uma forma compatível, a relação não vai durar. O dar e receber tem que estar em equilíbrio. Mas se me falta, eu vou entregar o quê? E às vezes as mulheres reclamam, porque ele não me ama, não me respeita, mas ninguém dá aquilo que não tem. Ele não tem para dar, ou ela não tem para dar. E a pessoa não entende isso, porque na verdade ela precisa se amar, se construir de um amor próprio muito grande, se conectar com mais espiritualidade, com Deus, para se fortalecer, se conhecer, se cuidar, uma rotina de autocuidado, para que esteja inteiro, esteja forte. Porque eu vejo, Roberto, as mulheres têm uma grande necessidade de gostar de alguém. Não posso estar sozinha, eu preciso arrumar alguém. Larga de uma relação, já vai emendando na outra. Já tá o próximo. E homem também, tá? Os dois. Não conseguem ficar sozinho, porque ficar nessa solitude, eu sou obrigada a ouvir os ruídos internos quando eu estou sozinha. Tem pessoas que não conseguem ficar sozinha, um final de semana. Então, isso é não querer olhar para os seus ruídos, porque o corpo dá sinais o tempo todo. Se esse buraco negro aqui tá muito grande, muito vazio, ele faz ruído. Se você não olhar para isso, não começar a olhar para dentro
e preencher de coisas boas, de amor, de autocuidado, de olhar para você, de fazer projetos, sonhar, coisas pessoais, não buscando no outro essa sua realização. Você sempre vai estar se submetendo a relacionamentos e pessoas tóxicas, porque você é um alvo, você chama atenção. Olha ali, ó, o buraco negro é tão grande, é ali que eu vou. Existe uma aproximação muito grande para que as coisas aconteçam e essa bandeira vermelha ser instalada na sua vida todo dia, porque são relacionamentos tóxicos. Você não está inteiro nem o outro. Então não existe essa coisa de que ali está vazio, eu vou lá, vou encontrar alguém para encaixar. Não, esteja inteiro. Seja você, se reconheça. E eu vejo muito a necessidade de estudar isso, porque dentro da academia, Roberto, nós temos mulheres lindas, mas não têm autoestima. E dentro da academia eu já presenciei namorados tirando a mulher de dentro da academia de uma maneira muito grosseira. Só faltou puxar pelo cabelo. Então eu já vi muitas situações só porque ela estava com uma roupa que não estava. Ele obrigava ela a treinar com o moletom amarrado na cintura para que ninguém visse o bumbum dela, porque a calça de ginástica marca o corpo. Mas ela está num ambiente de treinamento físico. Não tinha nada anormal. Mas para ele, aquilo ali era proibido. Ele foi até a academia para ver como ela estava vestida. E ali todo mundo viu a maneira como ele retirou essa mulher dentro da academia. Eu já trabalhei numa academia só feminina. Tinha mulheres lá dentro que falavam: meu marido não deixa eu treinar em academia que tenha homens. Olha a insegurança desse homem. Isso é um relacionamento tóxico? É. Por mais sutil que seja essa dominação, mas existe ali uma falta de confiança, sim. Então, dá pano para manga essa conversa, viu, Roberto? Porque houve sim uma necessidade de eu olhar para essa mulher como um todo, me olhar, porque eu já repeti muitos padrões, eu já tive relacionamentos abusivos, patrão que humilhava muito funcionário, não só a mim, mas todos, mas eu estava ali como coordenadora, então eu presenciei. Por que, que eu estou nessa empresa? Por que eu tenho que trabalhar num lugar desse? Então, o que, que isso quer me dizer? O que, que eu preciso aprender com isso? Amigas, amigos, então, eu já estive nesse ambiente, mas tem muito a ver comigo, tem muito a ver com crenças, com a maneira que eu aprendi a maneira como eu fui criada também. Pais indisponíveis, pais que trabalham muito, rejeições materna, paterna, tudo isso vai te ensinando o que é relacionamento. E quando você cresce e torna um adulto, você vai replicar o primeiro amor de mãe. Se é um menino, ele tem o primeiro amor como a mãe, a referência dele. Se é uma menina, a referência, o primeiro amor dela é o pai. Então, isso diz muito na sua vida adulta. Eu sabia. Você tem muito a acrescentar nessa área fora dos treinos, viu? 3 anos estudando, 3 anos estudando Verdade, verdade. comportamento, autoconhecimento, estudei bastante. Você tem muito para oferecer para a gente. Eu só tenho que, olha, vou sair daqui pensando bastante em tudo que você falou. Semana que vem voltaremos nesse tema. Próxima terça-feira está chegando aí. Desejo a você um excelente final de semana. Movimente-se e até Movimente-se. terça. Movimento e autoconhecimento, gente. É olhar para cima, olhar para dentro e se movimentar, entendeu? E fazer as mudanças necessárias que a gente precisa e colocar essa bandeira vermelha e não normalizar o abuso. Chega, gente. Tem muita mulher morrendo por conta de não olhar para isso e não se curar e não desenvolver esse amor próprio. Então, desejo a vocês, mulheres, que se encontrem, se reconheçam.